Olá, eu sou o Tia Fiscal. Hoje estou vestido de amarelo por um motivo muito importante. Estamos em setembro, chamado de Setembro Amarelo, por ser o mês destinado ao combate aos suicídios. Desta maneira, irei realizar uma entrevista com a psicóloga municipal Anuska, que irá nos esclarecer algumas dúvidas. Bom dia, psicóloga Anuska. Como você está? Bom dia, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando de um assunto tão importante que é a prevenção do suicídio e a valorização da vida. Muito obrigada pela oportunidade. Quais são as principais causas do suicídio? Bem, são várias as causas que podem levar uma pessoa a cometer suicídio. Existem fatores que são mais determinantes, como, por exemplo, pessoas que têm transtornos mentais, como depressão, transtorno bipolar, alguns transtornos psiquiátricos relacionados ao uso de álcool e de outras substâncias, transtornos de personalidade, esquizofrenia, mas também existem alguns grupos que são mais propensos a cometer suicídios, que são aquelas pessoas que passaram por perdas recentes de familiares, de entes queridos, pessoas que têm uma pouca capacidade de adaptação às mudanças, às situações adversas que a vida coloca na nossa frente, pessoas com personalidades impulsivas, agressivas, ou que têm aquele humor instável, pessoas que passam por situações de violência, de abuso físico, psicológico, sexual, aquelas pessoas que são mais propensas também, que têm doenças como doenças graves ou incapacitantes, doenças crônicas, pessoas de idade acima de 65 anos também é um grupo que é mais propenso a cometer suicídio. Mas não quer dizer que porque a pessoa está passando por uma situação assim, ela vai cometer suicídio. Mas é um grupo que tem que ter um cuidado maior e uma atenção maior. Quais os sintomas de uma pessoa com ansiedade e depressão? Com relação aos sintomas, eles são muito vastos, são vários sintomas e ele se modifica de pessoa para pessoa, tá? Mas assim, uma coisa que é bem importante dizer é que a ansiedade e a depressão não são as mesmas coisas. A pessoa pode ter crise de ansiedade e não ter depressão, ou pode ter depressão e não ter crise de ansiedade. Mas normalmente o que acontece é que uma desencadeia a outra, então elas estão muito associadas, mas são coisas diferentes, tá? Eu vou relatar alguns sintomas mais comuns, porque, como eu disse, vai variando de pessoa para pessoa. Os sintomas da depressão normalmente é aquele humor deprimido, não tem vontade de fazer nada, sensação de tristeza, choro fácil, autodesvalorização, a pessoa fala que não presta, que é um peso para os outros, que não queria mais viver, esse tipo de coisa. Sentimentos de culpa também, muitas vezes uma culpa que não tem um fundamento real, né? A pessoa se culpa por coisas que ela não tem culpa. Falta de energia, muitas pessoas relatam que se sente com preguiça, mas não é preguiça, é um desânimo, cansaço excessivo, a pessoa fica mais lenta, tem dificuldade de concentração, tá? Todos esses são alguns sintomas de pessoas que têm depressão, tá? Já a ansiedade, os sintomas são mais físicos, assim. A pessoa, ela tem uma crise, a impressão que ela tem é que ela tá morrendo. Ela pode ter tremor, cansaço, suor frio, o coração acelera daquele peso no peito, as mãos ficam frias e suadas, a boca seca, tem tontura, náuseas. Então, assim, são sintomas mais físicos, os sintomas da crise de ansiedade. Mas é bom a gente dizer, assim, que é muito importante saber diferenciar uma coisa da outra, tá, gente? De quais maneiras podemos prevenir a ansiedade e, consequentemente, a depressão? Pois é, como prevenir, né, a depressão e a ansiedade? Eu costumo dizer que a depressão é o excesso de passado, é aquelas dores, aquelas mágoas, aquelas culpas que a gente traz do passado. E a ansiedade é o excesso de futuro, é quando a gente se preocupa muito com as coisas. Qualquer problema, por menor que seja, a pessoa dá uma importância excessiva, fica pensando como é que vai ser, se der certo e se não der, vira meio que um pensamento obsessivo aquilo, e a pessoa não consegue relaxar, não consegue fazer outras atividades, a não ser ficar pensando naquele problema. Como evitar, né? Como prevenir?
Isso vai variando muito de pessoa para pessoa. O que a gente costuma dizer é que as pessoas precisam levar a vida de uma forma mais leve, com menos discussão, fazer exercício físico, deixar um tempo para fazer as coisas que gostam, procurar ter uma rede de apoio com amigos e familiares. Quando se sentir mal, quando se sentir desmotivado, com uma tristeza que não é uma tristeza normal, que não tem um motivo para estar triste, procurar um psicólogo, procurar um atendimento médico, procurar conversar sobre o assunto, procurar avaliar o que está acontecendo comigo, porque uma das coisas que as pessoas não fazem é se avaliar, ver o que está acontecendo com elas. Elas normalmente botam a culpa no outro, e não procuram saber o que está acontecendo dentro delas. Mas é mais ou menos isso, não tem uma fórmula fechada, porque, como eu disse, varia de pessoa para pessoa. Como as pessoas podem conseguir ajuda para combater a ansiedade e depressão? Bem, assim, entre as formas de ajuda que nós disponibilizamos aqui no nosso município, nós temos atendimento médico, atendimento psicológico, encaminhamento para psiquiatra, se necessário, e também, caso a pessoa esteja em casa sozinha, não tenha com quem conversar, porque normalmente alguns sintomas aparecem muito à noite, né, no meio da madrugada. Tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Basta você ligar 188, a ligação é gratuita e lá vai ter alguém que vai conversar com você e pelo menos conseguir diminuir a sua ansiedade naquele momento. Essas são as formas de ajudas disponíveis aqui no nosso município. Obrigada pela entrevista. Suas contribuições são muito importantes para a nossa comunidade. Para continuar tendo estes e outros serviços públicos, peça a nota fiscal. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante e vale lembrar que por mais que o Setembro Amarelo esteja terminando, o cuidado com o próximo, a valorização da vida e a prevenção do suicídio é o ano inteiro. Muito obrigada.